Capricórnio, se você estiver lendo isto no sábado, 27 de dezembro de 2025, saiba que não é por acaso. Há momentos ao longo da história em que certos indivíduos experimentam uma pressão inexplicável, uma inquietação sutil, uma tensão silenciosa, a sensação de que algo imenso está se formando logo abaixo da superfície da vida cotidiana. Você pode ter notado isso recentemente. Não é empolgação, não é medo, algo mais profundo, um saber sem palavras. Edgar Cayce certa vez sugeriu que antes de grandes transformações, indivíduos escolhidos se sentiriam isolados, incompreendidos e silenciosamente testados. Ele nunca mencionou Capricórnio diretamente. Nunca. No entanto, muitos estudiosos e astrólogos modernos acreditam que seu simbolismo aponta claramente para um signo durante a transição para uma nova era. Esse signo é Capricórnio. À medida que nos aproximamos de 2026, algo muda. Não de forma estrondosa, não dramaticamente, mas permanentemente. Esta mensagem não é sensacionalismo. É um aviso, e para Capricórnio é também uma revelação. Continue comigo porque ao final desta mensagem, você entenderá por que 2026 não é simplesmente um bom ano para Capricórnio. Este é o ano em que tudo finalmente começa a fazer sentido. Parte 1. O que Edgar Cayce realmente quis dizer com o portador da nova era. Edgar Cayce nunca se expressou de forma direta. Ele se baseava em símbolos, metáforas e uma cronologia complexa, acreditando que profecias diretas seriam rejeitadas ou mal interpretadas pelas massas. Uma imagem recorrente aparece repetidamente nas interpretações de sua obra, uma figura solitária que carrega o conhecimento à frente da multidão, frequentemente rejeitada muito antes de ser reconhecida. Essa imagem se alinha intimamente com Capricórnio, o construtor, o arquiteto. Aquele que carrega a responsabilidade, a estrutura e a visão para um futuro que outros ainda não conseguem enxergar. Cayce alertou que durante as transições entre eras, aqueles que percebessem primeiro seriam os primeiros a sofrer. Seriam desacreditados, isolados, marginalizados e questionados por sua visão não convencional. Capricórnio, isso não lhe é estranho. Você sempre carregou a responsabilidade antes dos outros. Você sempre se sentiu mais velho do que sua idade. E para muitos de vocês, a vida pareceu mais pesada não por fraqueza, mas por terem recebido responsabilidades ainda jovens. Edgar Cayce acreditava que essas pessoas não prosperariam durante o caos, mas sim depois dele. E o momento certo, acima de tudo, é crucial. Parte 2. Por que Capricórnio teve que lutar antes de 2026? Aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Edgar Cayce não via a transformação como uma recompensa instantânea, mas sim como um posicionamento conquistado. Antes que o mundo possa mudar, as mentes destinadas a estabilizá-lo precisam ser moldadas pela decepção, pela solidão e pela contenção. A energia de Capricórnio é orientada para o longo prazo. Vocês pensam em estruturas, sistemas e resistência. Mas a sociedade recompensa o conforto, a velocidade e a repetição. Isso cria atrito. Muitos capricornianos se sentem negligenciados em seus esforços. Carregam responsabilidades sem reconhecimento. Experimentam o sucesso tardio. Frequentemente se sentem emocionalmente distantes do mundo ao seu redor. Cayce sugeriu que aqueles que têm o amanhã em suas mãos muitas vezes caminham sozinhos pelo hoje. É por isso que tantos capricornianos se sentiram exaustos, desiludidos ou silenciosamente distantes nos últimos anos. Nunca foi um castigo. Foi uma preparação. 2026 não chega por acaso. Chega somente depois que as ilusões são desfeitas. Parte 3. O ponto de virada. Porque a entrada em 2026 muda tudo. Edgar Cayce acreditava que certos anos atuam como portais. Momentos em que a história não se repete, mas se redireciona. 2026 é um desses anos. Astrologicamente, socialmente, tecnologicamente e espiritualmente, a humanidade entra em uma fase em que os sistemas antigos entram em colapso silenciosamente. A autoridade é questionada.
A inovação substitui a tradição. A responsabilidade se torna mais valiosa do que o carisma. Este é o território de Capricórnio. Enquanto outros entram em pânico durante a transição, Capricórnio se estabiliza. Enquanto outros se apegam ao passado, Capricórnio reconstrói o futuro. Cássia alertou que aqueles despreparados para a mudança sofreriam, enquanto aqueles alinhados com a estrutura e a visão de futuro finalmente se tornariam relevantes. É por isso que 2026 já parece diferente. Você poderá notar que as pessoas começam a buscar sua orientação, oportunidades surgindo de direções inesperadas. Uma crescente clareza interna substituindo anos de confusão, velhos medos perdendo força. Isso não é sorte. Isso é alinhamento. Parte 4. O aviso que Edgar Cayce deixou especificamente para Capricórnio. Agora, ouça com atenção, pois está é a parte que a maioria dos vídeos evita. A parte que não é lisonjeira, mas essencial. Edgar Cayce não acreditava que o maior perigo para os futuros líderes viria de inimigos ou de um colapso externo. Ele acreditava que viria de dentro. Do distanciamento emocional, do desengajamento, da escolha da distância em vez da participação. E este aviso se alinha de forma surpreendente com Capricórnio. Sua maior força sempre foi sua mente e sua disciplina. Sua capacidade de enxergar as consequências a longo prazo antes que elas aconteçam. Mas Cayce alertou que a mesma perspectiva à capacidade de dar visão também pode criar separação. À medida que o reconhecimento e a influência começam a chegar em 2026, o impulso familiar pode ressurgir. O impulso de se manter na defensiva, de permanecer emocionalmente reservado, de observar em vez de se envolver. Não porque você seja frio, mas porque já foi incompreendido antes. Você aprendeu cedo que a vulnerabilidade muitas vezes vem acompanhada de decepção. Então você se adaptou. Você compartimentalizou. Você se manteve ligeiramente à parte. Cayce alertou que essa adaptação, antes protetora, torna-se perigosa no momento da ascensão. Os líderes da nova era não devem apenas compreender a humanidade, mas também permanecer conectados a ela. Caso contrário, não guiarão o futuro, mas o moldarão sem compaixão. Este é o seu teste. Em 2026, você estará em uma posição onde suas decisões importam, onde outros o procurarão não apenas em busca de estrutura, mas também de direção. O isolamento parecerá tentador. O silêncio parecerá mais seguro do que a vulnerabilidade. Mas o silêncio não é neutralidade. O distanciamento não é sabedoria. Você não deve se isolar no topo. Você nasceu para se destacar entre os outros, ancorando a compreensão na experiência humana vivida. Edgar Cayce acreditava que a plenitude chega não quando a visão é protegida, mas quando é compartilhada de forma aberta, imperfeita e humana. Parte 5. O presente que Capricórnio recebe em 2026 que outros não recebem. É isso que realmente torna 2026 o ano decisivo para Capricórnio. Não apenas de sucesso, mas de perdurar. Edgar Cayce acreditava que nem todas as almas evoluem no mesmo ritmo. Algumas amadurecem cedo, sofrem em silêncio e esperam mais tempo pela plenitude. Essas almas não foram feitas para brilhar rapidamente. Elas foram feitas para durar. Capricórnio pertence a esse grupo. De acordo com as interpretações da obra de Cayce, chega um momento em que as dificuldades acumuladas deixam de parecer aleatórias. A confusão se organiza. A dor revela a estrutura. Em 2026, Capricórnio alcança esse momento. Suas lutas passadas finalmente se alinham em significado. Os atrasos se revelam como treinamento. Anos de estagnação mostram que foram anos de construção interior. Cayce acreditava que o fracasso não é o oposto do destino. É a prova de que o destino está sendo refinado. Em 2026, seus fracassos se tornam credenciais. Não aos olhos de todos, mas aos olhos daqueles que importam. As pessoas confiam em você não porque você fala alto, mas porque você perseverou em silêncio. Até mesmo a solidão se transforma em autoridade. Você passou grande parte da sua vida se sentindo separado, não superior.
mantendo-se ligeiramente fora do ritmo do mundo. Essa distância nunca foi um castigo, foi uma preparação. Em 2026, você para de questionar sua natureza. Você a compreende. Você ganha maturidade emocional sem perder a disciplina, autoridade sem dominação, influência sem ego. Sua presença altera os resultados sem alarde. Isso é raro. Outros perseguem o poder. Capricórnio personifica a estabilidade. E a estabilidade, quando o mundo está pronto para ela, torna-se a força mais valiosa de todas. Parte 6. Por que esta mensagem está chegando até você antes de 2026? Edgar Cayce acreditava que a consciência deve preceder a ação. Aqueles que desconhecem seu papel ou fazem mau uso do poder ou se afastam dele completamente. Se você está ouvindo isso agora, antes de 2026 se revelar por completo, não é coincidência. É preparação. A preparação para Capricórnio nunca teve a ver com acumulação externa. Trata-se de alinhamento interno. O trabalho silencioso de integrar a verdade à ação. Este é o momento de examinar onde você tem se diminuído, onde você escolheu a segurança em vez da autenticidade, onde a independência silenciosamente se transformou em isolamento. Cayce alertou que o futuro não comporta presença parcial. 2026 não recompensa a hesitação, recompensa a integração. Esta mensagem chega agora para que, quando o momento chegar, você não hesite. Que você avance alinhado, firme e plenamente presente. Mensagem final. Um aviso e uma bênção diretos para Capricórnio. Capricórnio, o mundo está prestes a precisar de você mais do que nunca. Não para rebeldia. Não para espetáculo. Mas para estrutura e visão. Edgar Cayce acreditava que o futuro pertence àqueles que conseguem enxergar além do medo. Você nasceu com essa capacidade. Mas lembre-se disto: se você se esconder, o momento passa. Se você se desvincular, o dom se apaga. Se você se desapegar completamente, o chamado estagna. Avance conscientemente. Mantenha-se humano, mas forte. Não subestime o que começa em 2026. Para Capricórnio não é o fim da luta. É o começo da relevância. Parte bônus. O papel oculto de Capricórnio na formação do mundo após 2026, a parte que Edgar Cayce insinuou, mas poucos compreendem. Há uma camada que Edgar Cayce insinuou, mas nunca declarou abertamente. Uma camada que a maioria das pessoas ignora porque não soa dramática. Não promete fama instantânea, riqueza repentina ou reconhecimento público. No entanto, é o papel mais poderoso de todos. Cayce sugeriu que após grandes transições, a história não é moldada por revolucionários, mas sim por estabilizadores. Por aqueles que silenciosamente mantêm os sistemas unidos enquanto outros ainda se adaptam à mudança. E esse papel pertence fortemente a Capricórnio. Após 2026, o mundo não se torna imediatamente pacífico ou claro. A mudança não resolve tudo de uma vez. Em vez disso, a incerteza persiste. As estruturas são questionadas. As antigas estruturas enfraquecem, mas as novas ainda são frágeis. É aqui que Capricórnio se torna essencial. Não como um salvador, nem como um governante, mas como uma âncora silenciosa. Edgar Cayce acreditava que certos indivíduos nascem com uma tolerância incomum à responsabilidade. Eles conseguem carregar peso sem desmoronar. Conseguem suportar pressão sem precisar de validação constante. Capricórnio, você é uma dessas pessoas. Enquanto outros buscam significado através da expressão, você encontra significado através do dever, através do compromisso, construindo algo que perdura mesmo que ninguém o aplauda. É por isso que seu caminho pós-2026 pode parecer estranhamente discreto. Você pode notar que sua influência cresce sem alarde. As pessoas confiam mais em você, mesmo que não expliquem completamente o porquê. Você pode se tornar a pessoa a quem os outros recorrem em momentos de instabilidade, não por ser a voz mais alta, mas por permanecer firme quando os outros vacilam. Cayce insinuou que os verdadeiros líderes da nova era nem sempre seriam visíveis na linha de frente. Alguns trabalhariam nos bastidores.
projetando sistemas, reparando falhas, criando continuidade onde antes havia caos. A energia de Capricórnio se destaca aqui. Você entende que o verdadeiro poder não é o controle, é a confiabilidade. Há também uma transformação pessoal embutida nesse papel. Depois de anos se sentindo sobrecarregado, você começa a experimentar algo desconhecido. Respeito sem explicações. Confiança sem provas constantes. Seus sacrifícios passados começam a gerar valor, não emocionalmente, mas estruturalmente. A vida se torna mais sólida, menos volátil, mais alinhada. No entanto, Edgar Cayce também fez um alerta sutil sobre esse papel. Tornar-se o estabilizador não significa tornar-se rígido. Capricórnio, você pode se sentir tentado a se identificar demais com a responsabilidade, a carregar tudo sozinho, a acreditar que se você não mantiver as coisas unidas, elas desmoronarão. Essa crença já o manteve seguro. Depois de 2026, ela se torna desnecessária. A nova era não exige que você se sobrecarregue. Ela exige que você guie a sustentabilidade, que ensine os outros a assumirem responsabilidades em vez de absorvê-las sozinho. Seu crescimento agora vem da delegação, da confiança e da liberação seletiva. Força não significa mais resistência a qualquer custo. Significa discernimento. Cayce acreditava que a realização para almas como a sua chega silenciosamente. Não em momentos de intensidade emocional, mas na percepção de que a vida finalmente parece proporcional. O esforço corresponde à recompensa. A energia flui sem resistência constante. Você para de lutar contra a maré. O chão se nivela sob seus pés. Essa verdade adicional é importante, porque muitos capricornianos presumem que a luta é permanente, que o peso é o preço da existência. Depois de 2026, essa presunção se desfaz. Você ainda é responsável, ainda disciplinado, ainda firme, mas não está mais sozinho para sustentar a estrutura. Seu papel evolui de portador para arquiteto, de sobrevivente para estabilizador, de resistência para influência. E essa mudança acontece de forma tão sutil que você pode não perceber de imediato. Até que um dia você olhe para trás e perceba que algo fundamental mudou. A vida não está mais testando você, ela está confiando em você. E de acordo com Edgar Cayce, essa confiança é a confirmação final de que você entrou na fase para a qual sempre esteve sendo preparado. Parte bônus 2. A dimensão espiritual secreta da jornada de Capricórnio em 2026 e além. Existe ainda outra camada que Edgar Cayce insinuou? Uma dimensão quase totalmente ignorada por ser invisível, interna e profundamente transformadora. Enquanto o bônus anterior enfatizou seu papel externo no mundo, esta parte se concentra na alquimia interna pela qual Capricórnio está passando. É um processo que remodela não apenas sua influência, mas sua própria essência, alinhando sua mente, coração e espírito para a era vindoura. Cayce sugeriu que certas almas, e Capricórnio em particular, têm a tarefa de carregar um tipo de consciência temporal. Você percebe naturalmente padrões ao longo do tempo. Você vê como pequenas ações se propagam em consequências maiores. Você sente o peso do futuro antes que ele chegue. Esse dom, no entanto, vem com uma sombra, a tendência a pensar demais, planejar demais e, às vezes, se desconectar do momento presente. Depois de 2026, essa dinâmica começa a se transformar. Em vez de apenas observar o fluxo dos eventos, você começará a sentir o pulsar da própria humanidade. Sua consciência se expande para além da responsabilidade pessoal, abrangendo uma profunda empatia pela jornada coletiva. Você começa a intuir não apenas o que precisa ser construído, mas também por que precisa ser construído. Suas decisões começam a se harmonizar com a evolução mais ampla da sociedade. Este é o lado espiritual da liderança? A tarefa invisível, quase sagrada, de alinhar as estruturas humanas com princípios superiores. Cayce frequentemente falava sobre o conceito de sincronia espiritual. Os capricornianos são singularmente sintonizados com isso. O que pode ter parecido progresso atrasado,
contratempos repetidos ou isolamento emocional no passado foi, na verdade, um treinamento em paciência, discernimento e fortaleza interior. Em 2026, você entra em uma fase onde o próprio tempo se torna seu aliado. Você não força mais os eventos, mas os guia com precisão. Você entende que a influência é mais eficaz quando alinhada ao ritmo natural da mudança, em vez de imposta a ela. Essa dimensão espiritual traz uma profunda recompensa interna. Enquanto outros buscam reconhecimento externo, suas maiores vitórias começam a ser internas e invisíveis. Você experimenta um profundo alinhamento entre intenção e ação. Sua mente, antes inquieta e calculista, começa a sentir uma rara sensação de paz. Seu coração, antes cauteloso e protetor, começa a se abrir sem medo. Seu espírito, antes sobrecarregado de responsabilidades, começa a flutuar levemente acima das correntes da vida. No entanto, Casey também alertou sobre uma armadilha sutil. Quanto mais você se conecta com essa orientação invisível, mais crucial se torna manter o equilíbrio. Você pode se sentir atraído pelo isolamento, acreditando que os outros não conseguem compreender suas percepções. Você pode ser tentado a se refugiar na lógica pura, na estratégia ou no distanciamento. Isso bloquearia o próprio fluxo de sua autoridade espiritual emergente. A lição é simples, porém profunda. A verdadeira maestria reside em permanecer humano, enquanto se acessa o ritmo divino da vida. Capricórnio, parte da sua tarefa após 2026 é ser a ponte entre o passado e o futuro, entre o visível e o invisível, entre a estratégia e o espírito. Aqueles que conseguirem trilhar esse caminho não apenas influenciarão o mundo estruturalmente, como descrito na parte bônus 1, mas também servirão como guias para a consciência coletiva, ajudando a humanidade a navegar pelas transições com sabedoria, clareza e resiliência. Esta fase também revela outro dom inesperado: a intuição alinha-se à ação. Decisões que antes exigiam muita deliberação agora surgem naturalmente. Você percebe as consequências das escolhas sem analisá-las em excesso. Isso não é mágica, é o efeito cumulativo de anos de preparação, luta e aprendizado para interpretar padrões ao longo do tempo. Você finalmente está atuando na interseção entre a visão de futuro e a sabedoria prática. E aqui está a verdade fundamental que Edgar Cayce insinuou para Capricórnio: sua influência está destinada a crescer não apenas pelo que você constrói externamente, mas pela transformação interna que lhe permite liderar com integridade, discernimento e compaixão simultaneamente. Outros podem ver as estruturas que você cria, os sistemas que você estabiliza ou os caminhos que você abre. Poucos perceberão a profundidade do seu trabalho interior, o refinamento silencioso da mente, do coração e do espírito que torna tudo possível. Ao abraçar essa dimensão espiritual oculta, você faz mais do que se tornar relevante em 2026. Você entra na consciência do legado. Um estado em que o trabalho da sua vida ressoa muito além do reconhecimento imediato, moldando não apenas os eventos, mas também a consciência daqueles que vêm depois. Capricórnio, esta é a sua coroa invisível. Você a carrega em silêncio, mas seu peso e brilho definem o futuro de maneiras que a maioria jamais compreenderá. E isso, talvez mais do que qualquer outra constatação, é o verdadeiro presente de 2026.